Olá, bom dia, bom dia ou boa tarde, né, pessoal? Quem já almoçou aí é boa tarde, né? E quem só tomou café, bom dia, né, pessoal? Graças a Deus, pessoal, mais um dia aqui nessa realidade que a gente chamamos de terra, né? Eu me encontro aqui na minha realidade, que é aqui em Salvador, né, Bahia. Não sei aonde você se encontra aí na sua realidade, a sua consciência, né, pessoal? Sua consciência está onde agora? Está em que cidade? Em que estado? Em que bairro, né? Estou aqui no bairro da Santa Cruz. Então, minha consciência está aqui, experienciando essa realidade aqui. Eu, como conhecido como Samuel de Jesus. Olha aí, graças a Deus, ainda bem que é de Jesus, né, pessoal? Graças a Deus, pessoal. Mas a gente tem que entender que essa consciência, pessoal, que a gente tem, ela é uma consciência que a gente não conhece ainda. E esse é o propósito da gente trabalhar a nossa espiritualidade. Entende? E foi a maioria do sistema que foi criado aqui foi para trabalhar contra essa nossa expansão da consciência, sabe? Para que a gente não se tornasse uma supraconsciência, uma consciência superior, entende? E quando você torna uma consciência superior, pessoal, nossa, vai despertar muitas habilidades, poderes, sabe? Então é por isso que a Matrix não quer que você saiba disso. Ela não quer que você saiba disso, não quer que você desperte, trabalhe para despertar isso, porque ela já criou coisas aqui para fechar essa sua consciência. Você só tem uma consciência aqui limitada, entende? É isso que a Matrix está trabalhando. E foi o que Cristo veio fazer contrariamente. Veio despertar essas consciências para elas serem uma consciência, supraconsciência. Agir como ele estava agindo aqui nessa realidade. Entende? Mas é preciso o quê? Você despertar, você ter conhecimento da uma visão holística, uma visão de tudo, porque por enquanto a gente só está tendo uma visão reduzida, né? Por causa que foi tirado várias informações e como é que se diz, a gente não trabalha a espiritualidade para expandir essa consciência. Então, esse é o nosso trabalho aqui, pessoal. Porque a sua essência é divina e tem poder, pô. Mas muita gente estão dormindo, não sabe disso. E a Matrix é isso que ela quer. Você entende? Se aparecer um aí com essa supraconsciência fazendo coisas miraculosas, fazendo coisas, né? Que aos nossos olhos aqui são sobrenaturais, mas não é nada sobrenatural, é natural. Agora é preciso, foi tirado isso da gente, entende? Se aparecer um aí, a Matrix logo vai querer tirar ele de circulação, entende? Então, mas esse trabalho está sendo paulatinamente, está sendo a cada
a gente vai trabalhando para que não só uma pessoa, mas várias pessoas vai ter essas habilidades desperta nela. A consciência dela, quando a massa vai expandindo, então todo mundo vai ter habilidade. Qual é a habilidade? A habilidade de telepatia, de ler o pensamento dos outros, né? Telepatia, ler o pensamento dos outros. A mediunidade, clara evidência, clara audiência. Então, todas essas habilidades que a nossa consciência tem vai ser aflorada, sabe? E está sendo trabalhado isso, porque vai mudar o jeito de ver o ser humano, pessoal. Vai ser mudado. Não adianta. A espiritualidade está trabalhando para isso. Está surgindo esse despertar para isso, para que surja um novo ser humano. Não esse ser humano limitado que a gente conhece, mas vai despertar a habilidade da nossa consciência. Então, os seres humanos que vão viver aqui, eles vão ter habilidade muito grande. Entende? Vai acontecer isso. Não tem como. É para isso que o ser humano está sendo desperto, né? Mas por enquanto a gente está na caminhada, sabe? Porque tem muita gente dormindo ainda, tem alguns que estão começando a experimentar essas coisas, está começando a despertar agora, tal, mas ainda tá verde, tá novo ainda, né? Mas quando for crescendo as pessoas tendo essas. Então, vai haver um grupo dessas pessoas de supraconsciência, o qual vai, como é que se diz, trabalhar a favor da espiritualidade, trabalhar a favor, entende? Então, esses que estão dominando aí, eles não querem que aconteça isso. Por quê? Por isso que eles estão fazendo isso. Para que não aconteça isso, mas vai acontecer. Porque eles sabem que se tiver muita gente com esses superpoderes, ele não vai ter como enganar. Ele não vai ter como manipular. Porque a Matrix é isso, é manipulação. Entende? Então, se você aumentou seu nível de consciência, tem uma visão holística, você tem suprapoder, supra habilidades de ler pensamento, de ouvir coisas, de ver o mundo espiritual, né? De ter saída do corpo, você ter várias habilidades. Então, como é que a Matrix vai lhe enganar? Entende? Ele vai perder a mão de obra dele que ele está dominando, que são os seres humanos agora, que estão ainda dormindo, né? Estão sendo usados aí pela Matrix e não sabem. Entende, pessoal? Eu estou dando essa introdução aqui porque o meu tema de hoje eu vou falar sobre isso, que é a consciência superior ou a supraconsciência, né? A supraconsciência ou a consciência superior. Porque essa consciência superior não estamos ainda, pessoal. Vamos alcançar ela, é o qual as pessoas estão falando que a maioria da consciência vai vibrar na quinta dimensão. Por quê, pessoal? A maioria dos seres humanos agora estão na vibração de terceira dimensão. Entende? A consciência ainda não não estamos utilizando totalmente as habilidades da consciência. Então, é um ser humano ainda que está limitado. Tem alguns que têm alguma coisa, uma visão, uma audição, tem telepatia, consegue ler o pensamento. Tem alguns, mas essas pessoas são vistas como, ai meu Deus, ela é Deus, ai meu Deus, ela sabe, entende? Então são vistas como
aberrações, são vistas, entende? Porque as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de ser humano. Não estão acostumados. Os médios aí, os videntes, então essas pessoas não estão acostumadas. Eu vi um podcast, né? Que aquela vidente, a lourinha, né? Charlene, parece Charlene, né? O cara do podcast assim, você sabe o que eu estou pensando agora? Aí, e ela chegou e falou, ela disse, eu sei o que você está pensando, mas eu não posso falar aqui. Aí chegou lá, disse a ele assim no ouvido, é isso que você está... Ele disse, ele tomou um susto, o cidadão arregalou, arregalou os dois olhos assim para ela, entende? Porque é uma habilidade da consciência dela, né? Vai ser, todo ser humano vai ter essa habilidade. E todo ser humano, na hora que tiver essa quinta dimensão, todo mundo vai estar assim, pessoal. Não tem jeito. Então, por isso que não vai haver engano, não vai haver nada. Porque se você estiver pensando, a outra pessoa vai saber. Entende? Essa vai ser a característica da consciência desse o novo humano que vai viver aqui nessa realidade na quinta dimensão. É o qual a gente já era para estar com essas habilidades afloradas. A gente já era para estar assim. Mas só que a Matrix esconderam várias coisas e, como é que se diz, fez o sistema para que a gente não despertasse essas qualidades da consciência. Entende? Mas vamos chegar. Entende? Porque tá havendo como é que se diz? Um boom, né? Tá havendo um crescimento da expansão da consciência, né? E isso vai acontecer. A consciência vai se tornar uma consciência superior ou uma supraconsciência, né? É o meu tema que eu vou falar hoje, né? O que é essa consciência superior ou supraconsciência? O que é isso, pessoal? É o que a gente vai estudar hoje, né? Porque é uma consciência que tem habilidades, né? Que eles falam que é sobrenatural, é sobre, mas não é nada. É normal, a nossa consciência tem isso, mas só que a maioria das pessoas estão dormindo para essas habilidades, o qual, ao passar do tempo, vai sendo despertada essas habilidades. E a maioria das consciências que já vai encarnar aqui, ela já vai encarnar com essas habilidades, pessoal. Entende? Ela já vai ter isso bastante aflorado. Então, o qual, quando a maioria das pessoas estiver com essa consciência, não vai ter dominação mais da matriz. Não vai ter como. E esse é o medo dos que estão dominando as escondidas. Entende? Manipulando aí os seres humanos que estão dormindo. Eles são deuses, eles têm poderes, eles têm um ser divino, mas eles não sabem, né? E ainda a Matriz colocou isso, que as pessoas sentem medo desse lado da consciência dela, entende? Mas ao passar ao longo dos tempos, vai fazendo com que as consciências tomem consciência dessas habilidades, desse poder que ela tem. Entende, pessoal? Não tem jeito, vai acontecer, e estamos preparando para isso. As pessoas agora que estão despertas, tal, ela está começando a ter algumas habilidadezinhas, mas ela tem que ir prosseguindo para isso aumentar mais. Entende? Porque ela vai ser um canal de influenciar outras pessoas a entrar nessa visão de consciência. Entende, pessoal? Então, vamos lá para o nosso tema hoje. O que é consciência superior
ou supraconsciência. O que é isso, pessoal? O que é que ele quer falar com isso? Aí ele fala, por que temos que chegar a esse nível superior? Por que a gente tem que chegar à nossa consciência? Hein, pessoal? Por que temos que chegar? É uma das perguntas que a gente também vai responder aqui. Aqui, pessoal, a gente não vai vamos deixar nada sem resposta, né? Vamos trabalhando a nossa consciência, sabe? Estudando para que a gente possa chegar nesse nível. Entende? Só pode chegar nesse nível se você tem conhecimento, se você expande. Entende? Com nossas práticas, nosso trabalho aqui sempre assim, entende? Por isso que precisamos saber o que é essa consciência. Por mais que você agora a gente não esteja nesse nível, mas a gente precisa saber. Porque se a gente chegar nesse nível, a gente vai saber como lidar com isso, né? Porque é por isso que tem pessoas, pessoal, que não estão sabendo lidar com o nível de consciência dela. Tem pessoas que têm níveis aí, né? Habilidades mediúnicas muito acima da média e ele não sabe de onde vem isso. Isso até assusta ele. Ele diz o que é isso. Aí pensa, se ela tiver em um grupo, ela vai dizer que isso é do diabo. Não, isso é coisa do diabo, isso é coisa... Entende? Porque ela não sabe o que é isso. Então, uma pessoa que não sabe, ela não sabe usar a ferramenta. Entende? Se você dá uma ferramenta a ela e ela diz, o que é que eu faço com isso? O que é que eu faço com essa ferramenta? Ela não sabe usar. Mas se você tem consciência, você começa a sua... Você vai saber como usar essa ferramenta. Entende, pessoal? É isso que a gente precisa estudar. Por mais que a gente não esteja nesse nível. Entende? Então, vamos lá para o nosso tema. O que é consciência superior ou supraconsciência? Ele fala, consciência superior ou supraconsciência é uma consciência espiritual ou energética que transcende a preocupação normal da mente com o passado e o futuro. Conforme você eleva a sua consciência, você desperta para a natureza eterna e ilimitada do seu ser. E cada vez mais vai tendo compreensão cada vez maior da sua existência espiritual e da sua essência e natureza espiritual ou energética em todas as coisas. Então, pessoal, você vai chegar em um nível que você vai ter compreensão de todas as coisas. Então, é isso que ele fala que é o quê? Você é uma consciência espiritual energética que vai transcender preocupação normal. Então, essas preocupações que a gente tem da mente, né? Ele fala como o passado e o futuro. A gente vai transcender isso, né? Então, essa supraconsciência, essa consciência superior, é isso. É que você conseguiu transcender isso, né? Ele fala, conforme você eleva a consciência, você desperta para a natureza interna, né? Eterna. Então, você desperta para a natureza, porque a nossa consciência é eterna, ilimitada. Então, ela não tem limite, né? De seu ser. Então, o nosso ser é limitado. Ele pode fazer todas as coisas. É por isso que Cristo disse lá, se você crê, tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crê. Entende? Mas tem que ter usar essa ferramenta, essa fé, porque a fé é a força mental, né, que o ser humano tem, a nossa consciência pode usar essa fé para ser uma consciência ilimitada.
a gente fazer coisas que, para nosso ser humano, é impossível. Entende? Você vai tornar possível. É por isso que Cristo falou: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Entende? Então, Cristo estava já desde lá, 2000 anos, ele estava preparando a mente dos seres humanos para chegar a essa consciência superior, essa consciência supraconsciência. Você vai se tornar um ser humano, um super ser humano. Entende? Como ele foi um super ser humano aqui na Terra, quando ele esteve aqui. O qual as pessoas, a Matrix não deixou que... Não dá para viver aqui entre os seres humanos que estão dormindo, né? Senão esse cidadão aí vai despertar muita gente aí, vai se tornar igual a ele. Como é que a gente vai poder dominar as pessoas? Então, a Matrix pensou nisso. Então, teve que tirar ele daqui. Mas só que não tirou. Ele ressuscitou e está no meio de nós. Naquele que crê, ele pode fazer as coisas. E esse trabalho espiritual é o trabalho que ele está fazendo invisivelmente nas pessoas. Que as pessoas vão chegar nesse nível de consciência, né? Dessa supraconsciência. Vai chegar. Não tem como. Você, demorando ou não, você vai chegar nessa supraconsciência. Aí ele fala, para a natureza eterna e limitada do seu ser, e cada vez mais tendo compreensão cada vez maior da sua existência espiritual. Então, quando você vai levando, você vai tendo consciência, compreensão maior da sua existência espiritual e da sua essência e natureza espiritual ou energética em todas as coisas. Então você vai começar a ter compreensão de tudo, pessoal. Não? Esse é o trabalho do despertar para que você chegue nesse nível de consciência. Não tem como, não pode voltar mais atrás. Aquele que já despertou, não volta. Você tem que seguir agora para se tornar esse supra-humano, essa consciência superior. Não tem jeito, entende? É daqui para frente. Aí ele fala assim será possível alcançar uma maior consciência como Jesus alcançou aqui na Terra. Então, ele dá o exemplo de Jesus, né? Que a gente tem que alcançar aquele nível de consciência. Não é fácil, né, pessoal? Mas é o que a gente tem que fazer. Entende? O nível de Jesus, a consciência, nossa, que nível, né, pessoal? Entende? Então, por isso que a gente ainda não está no nível de Jesus. Mas vamos chegar, a humanidade vai chegar no nível da quinta dimensão, é o que os espiritualistas falam. É onde todo mundo vai ter essa supraconsciência, essa consciência superior, entende? Igual a Cristo. E vai poder estar aqui nessa realidade, entende? Não vai ser fácil, pessoal, mas vai chegar, porque pessoas que não estão preparadas vão desencarnar, né? Depois vai encarnar em uma próxima encarnação futura, que já vai vir com essas habilidades para aqui, entende? Já vai nascer crianças, né? Pessoas com essas habilidades aqui. Vai ser assim. Entende? Ele vai falar, por isso precisamos dominar a mente e perceber nossa unidade como um oceano infinito de energia. Não é fácil. Por isso temos que acreditar em nós para ascender para uma consciência mais elevada. Só pode acontecer quando nós acreditamos
nós acreditamos e depois vemos. Então, pessoal, vai passar pelo quê? As forças mentais que a gente tem, que é a nossa fé. A gente tem que acreditar nessa consciência superior, nesse Deus interior que está dentro da gente. Agora só que está dormindo, pessoal. Entende? As habilidades todas estão dormindo. Algumas pessoas têm algumas habilidades, mas ainda não é todas as habilidades. Entende? Mas vai precisar ir despertando essa habilidade. E essa habilidade só é despertada através dessa expansão da consciência. Para você se tornar uma consciência superior ou uma supraconsciência. Entende, pessoal? Vai ter que fazer isso. E é isso o caminhar do despertar. Entende? Não tem como você parar isso. E você tem que acreditar. Então, tem um combustível que vai fazer com que essas coisas aconteçam, que é o acreditar. Você mergulhar no oceano de energia, né? Ele fala... o que é que ele fala mais? Ele fala... por isso, se não acreditarmos, sentimos que estamos separados de tudo, sozinho e vulnerável. Entende, pessoal? Então, por que as pessoas se sentem sozinhas, pessoal? Por causa disso, ela está desconectada da essência superior dela, da consciência superior dela. Então, ela está desconectada desse Deus interior. É por isso que ela se sente... ele fala aqui que... Por isso, se não acreditarmos... Então, se você não acredita, pessoal, é por isso que essas pessoas que estão aí fazendo tudo para as pessoas não acreditar nessas coisas, você está trabalhando contra a espiritualidade. Você não está trabalhando a favor, você está fazendo com que as pessoas não acreditem que ela no ser dela. Entende? Está trabalhando o contrário também. Não só a Matrix. Então, você está sendo usado pela Matrix. É a pessoa que se declara ateu, aí começa a trabalhar, falar coisa para as pessoas não acreditar que existe um Deus dentro dela que pode fazer todas as coisas. Então, você está trabalhando contra a espiritualidade. Aí é por isso que ele diz que o combustível da pessoa despertar esse lado, essa conexão, essas habilidades, vai ser o acreditar. Entende? Por isso, se não acreditar, sentimos que estamos separados. Separados de quê? De tudo. Sozinho e vulnerável. É por isso que a sua consciência tem esse sentimento. Porque a sua consciência sabe que precisa dessa conexão. Entende, pessoal? Então, quando você está separado, você perde a conexão com esse Deus, você fica se sentindo o quê? Separado de tudo, porque tudo vem através dessa conexão, pessoal. Aí sente sozinho, às vezes pode cair em depressão, aí se sente o quê? Vulnerável, aí está sem força, sem energia, sem nada, entende? Aí você está uma pessoa vulnerável. É como a maioria dos seres humanos estão. Entende, pessoal? É como a maioria dos seres humanos estão. Aí ele fala... Já nos níveis mais elevados de consciência, já não nos sentimos separados. Nos sentimos conhecemos e experimentamos uma unidade com o campo de energia universal. Então, estamos tendo uma conexão com
uma energia universal, que é essa energia de Deus, né, pessoal? É energia do todo. Então, o que se conecta? É a sua consciência. Então, quando a sua consciência se conectar com você sentir a unidade, com essa unidade no campo, essa energia, então você não vai se sentir sozinho, você não vai se sentir vulnerável, você vai se sentir empoderado, entende? Você sabe que tem poder, você vai ter conhecimento, vai expandir, você vai abranger tudo, você vai ter aquela visão que eu falei aqui, a visão holística de tudo. Então, quando a sua consciência, né? Quando eu falo você, eu estou falando a sua consciência. Quando a sua consciência se conectar com esse campo de energia universal, entende? É isso que você vai sentir. Aí nós somos ponto de energia. Então, a gente é um espírito que é o quê? Energético. É por isso que ele falou lá. A gente é um ponto de energia, né? Mas as energias não têm limite. Entende? Esse campo universal não tem limite. Então, se a gente se une a esse ponto de energia, a gente pode fazer tudo. Entende? A gente vai ter a habilidade de fazer, mexer essas energias, como Cristo fez. Entende? Ele fez o que ele fez, por quê? Porque ele tinha conhecimento dessa energia, ele estava conectado com a energia suprema, com o Pai. Então, o qual ele poderia fazer tudo. Foi por isso que ele falou: você não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E as coisas que eu faço são o que o Pai permite que eu faça? Você não acredita nisso? Foi por isso que ele estava falando isso para os discípulos. Porque ele só fazia porque ele estava conectado a essa fonte de energia universal, né? Que a gente chama de quê? De Deus. De Deus, né? Do Pai, do Todo-Poderoso, que a gente chama de Deus. Entende? Então, é o que a sua consciência tem que estar conectado. Aí você vai se tornar uma consciência superior, uma supraconsciência, que tem a habilidade de movimentar essas energias. Entende? Ele diz somente característica. Então, mas a energia não tem limite, somente as características da energia. Ele fala, por isso, através de meditação e outras práticas espirituais, incluindo a expansão da consciência, né? Que é o estudo da expansão, o desenvolvimento da intuição. Então, a gente tem que andar no caminho da intuição, o caminho do meio, que é onde a gente recebe a intuição. Entende? Então, através desses desenvolvimentos, seguindo o ensinamento dos mestres espirituais, principalmente de Jesus, você pode elevar sua consciência para um nível superior. Então, se você começa a fazer essas práticas, você pode chegar ao nível superior da sua consciência. Entende? Aí ele fala, essa é a beleza do despertar espiritual. Então, essa é a beleza, é quando você se conecta e você começa a ver, trabalhar as energias, você começa a ver as habilidades aflorar em você, né? Aí é a beleza do despertar espiritual. E é que você se torna uma supraconsciência e você simplesmente está despertando para a natureza e despertando a sua faculdade latente. Então, elas já estão lá, pessoal. A gente já tem essas faculdades latentes, elas já estão lá. Mas por que muitas pessoas não sabem disso, não têm consciência disso, não estão usando isso? Só algumas pessoas aí, né?
que estão usando essas habilidades latentes da consciência dela, né? Da supraconsciência dela. Por quê? Porque ainda está dormindo, não sabe disso, não sabe quem é. É por isso que as pessoas estão, quem eu sou, para onde eu vou? Ai, meu Deus, o que é que vai acontecer comigo depois que eu perder esse corpo? O que é que eu vou, o que é que eu vou... Entende? Está toda aí cheio de dúvida por causa disso. Mas a resposta está nessa conexão que ela vai saber de tudo. Ela vai ter o conhecimento de tudo e ela vai saber que tem habilidades que é naturais da consciência dela. O qual os estudiosos aí vão dizer que é o quê? Que é sobrenatural, que é uma coisa, não é normal que a gente tenha isso. Não é normal o quê? É normal se a gente já tem. É uma coisa da nossa essência, da consciência. Então, só vai o quê? Despertar suas faculdades latentes. Então, por isso que muitos que estão reencarnando agora estão vindo com essas faculdades latentes, que é chamado de quê? De mediunidade, dos poderes espirituais da consciência. De o quê? Clarividência, clareaudiência, telepatia, conversar por telepatia, né? Ler o pensamento dos outros, né? Foi o que aconteceu com a médium, entende? Como é que se diz? Perceber pessoas que não têm o corpo físico, que são que os espíritos, conversar com os espíritos, entende? Ter projeção astral, ter saída do corpo consciente. Então, toda essa sua consciência tem essa habilidade que ela vai fazer. Vai acontecer. Né? Não tem como. Entende? Por enquanto, a gente aqui, né? Estamos trabalhando aqui e só estamos conseguindo o quê? Ter uma saída do corpo, ter uma premoniçãozinha, ter um sonho lúcido, sabe? Estamos conseguindo a desbloquear essas faculdades latentes da nossa consciência. Entende? Mas a gente tem que continuar, porque tem mais, pessoal. Você tem que se tornar uma supraconsciência, uma consciência superior. Entende? É isso que a gente está trabalhando aqui. E isso que Cristo veio trabalhar, despertar naqueles e o qual a religião aí tirou totalmente essa visão do ser humano. Entendeu? Aí ele fala, por isso que mestres espirituais que nos tornam conscientes de que estamos operando apenas parcialmente como seres conscientes devido à nossa mente não treinada e preocupada com experiência física e dor e sofrimento, desejo de impermanência. Então, pessoal, o que é que a nossa consciência está operando? Então, os mestres querem que a gente desperte dessa inconsciência, ele fala, né? Que estamos operando apenas parcialmente. Então, e a nossa consciência está operando parcialmente como ser consciente, né? Devido à nossa mente não ser treinada e preocupada. Então, nossa mente está preocupada com experiência física, né? Com a dor, o sofrimento e o desejo de impermanência. O desejo de como a gente vai nos manter aqui e como a gente vai se permanecer aqui. Então, a nossa consciência está nesse pensamento, pessoal. Por isso que a maioria das pessoas não entende, né? Os discípulos não entenderam quando Jesus falou, disse... como é que se diz? Jesus disse assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas que vocês estão pensando aí, vai ser acrescentada. Entende? Foi Jesus que falou isso para os discípulos dele. E eles naquele tempo não entenderam.
E como até hoje algumas pessoas não entendem isso. Nossa, o que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? O que é que eu vou... como é que eu vou fazer minha festinha? O que é que eu vou fazer? Entende? Então, a mente da maioria das pessoas estão operando nesse nível aqui que ele disse. Então, falta o quê? Falta treinar a mente. A mente está ocupada com a experiência física. Então, sua mente aqui, sua consciência está trabalhando aí, né? Na dor, no sofrimento, no desejo e em permanência. Está trabalhando no desejo. Então, a nossa consciência está nisso. É o qual a gente vai ter que trabalhar para que a gente saia desse ego, saia dessas coisas e vá para uma mente superior, né? Uma supraconsciência. Então, a gente vai ter que trabalhar, por isso é o trabalho espiritual, é isso para que a gente vá largando essas coisas, né? Ele fala, a maioria dos humanos estão em estado de dormência. Entendi. Então, a maioria dos seres humanos estão no estado de dormência, é, quan- é, é, onde, quando acordando, o que significa que são cegos para a verdadeira natureza da existência. Entende? Às vezes, uns despertam, mas ainda eles estão cegos para a verdadeira natureza da existência. Porque é preciso ir trabalhando até ter esse conhecimento da natureza dele. Entende? Tem alguns que despertam, mas ainda continua cego. Só é preciso o quê? Através do conhecimento, da expansão, limpar as vistas espirituais para que ele enxergue. Né? Para a verdadeira natureza da existência. Aí ele disse, vemos o que percebemos se a realidade, mas o que percebemos é visto através da lente inconsciente do nosso condicionamento passado, né? Então, ele está dizendo que as pessoas veem a realidade, né? Vemos o que percebemos se a realidade, mas o que percebemos é visto através do quê? Das lentes inconscientes. Então, pessoal, a maioria das pessoas estão inconscientes. Foi isso que o Freud descobriu, que a maioria das pessoas estão trabalhando nessa inconsciência. E foi aonde o primo dele, né, que era lá dos Estados Unidos, né, descobriu, o qual ele fez o quê? A manipulação das pessoas através de quê? Das propagandas, de várias coisas, de música, de tudo. Então, porque ele sabe que as pessoas estão trabalhando nessa inconsciência, né? Elas estão vendo através da lente dessa inconsciência. Então, elas estão operando na inconsciência. Elas não estão conscientes ainda de quem é ela. Então, é mais fácil de manipular. Foi o que aconteceu com o primo lá de Freud, né? Ele pegou esse conhecimento lá de Freud e usou para hoje que a gente conhece aí como propaganda, é o qual a maioria das pessoas são incentivadas por essa propaganda. Eu falei sobre esse... quando eu falei sobre o vídeo aqui, sobre inconsciente, eu falei sobre isso, que o sobrinho, né, o primo, o sobrinho de Freud, ele fez isso. Criou as propagandas, o qual manipulou a mente. Aquilo que as pessoas viam ali, ela acreditava. E é até hoje, pessoal. Vê aí como as propagandas não manipulam as pessoas. Porque ainda elas estão trabalhando com a vista do inconsciente, né? Do condicionamento passado. Então, houve um condicionamento para que vocês operassem nessa inconsciência.
é o qual Cristo veio despertar você dessa inconsciência. Acorda, acorda você aí, entende? É o qual agora eu estou pregando a espiritualidade para despertar dessa inconsciência, entende? Para que você se torne um ser consciente de quem é você verdadeiro, entende? Aí ele fala, o que é completamente diferente de qualquer outro ser humano. Isso significa que cada pessoa vive hoje a uma realidade diferente, uma verdade diferente. Então, todo ser humano está no seu cantinho vivendo a sua realidade, né? Ele fala, não é à toa que lutamos tanto. Então, é um brigando contra o outro, é um, sabe? E no nível mais profundo, ele fala, e no nível mais profundo, isso significa que cada um de nós cria a sua própria realidade, seu próprio universo. Então, cada um está criando aí, pessoal, sua realidade e não sabe. Por quê? Ela não sabe quem é ela, que ela pode manipular, operar, fazer, criar uma nova realidade. Ela não sabe disso. Então, ela vai criar a realidade segundo a propaganda da Matrix criou, né? Usou lá o sobrinho de Freud, vai ser criar a realidade dela segundo as propagandas, a mídia conduz ela a criar aquilo ali. Então, porque ela está operando inconscientemente. Aí esse cidadão, a Matica, ele sabe. Então, ele usou aí. Pra, ele, ele usou. Ele usou essa inconsciência. Ele usou essa inconsciência das pessoas para operar na inconsciência, para manipular as pessoas. É o que acontece hoje. As pessoas estão sendo manipuladas, estão cegas. Ela não sabe quem é ela. Mas só que a consciência vai estar tão latente que às vezes tem pessoas que vão ficar buscando essas coisas. Ela quer descobrir quem é, para onde eu vou, o que, sabe? Por isso que surgem essas dúvidas no ser humano. Porque ela era para saber disso, mas a Matrix criou esse ser humano inconsciente, é o qual a espiritualidade vai criar uma nova consciência, um novo ser humano que é um ser humano com a consciência superior ou supraconsciência. Entende? Futuramente vai acontecer isso, é o qual aonde essas consciências vão estar operando na quinta dimensão. É o que os espiritualistas estão falando. Então, estamos no processo. ainda não chegamos, né? Mas estamos no processo. Tem algumas pessoas que já têm algumas habilidadezinhas, ela já sabe que é a Matrix, ela entende, já está começando o processo dela. Entende? É para isso que esse trabalho espiritual está sendo feito, pessoal. Entende? Aí ele fala, assim quando você se torna paciente, passivo para com todos os seres, você entrou no início do despertar. Então, quando você começa a mostrar essas personalidades, né, da sua consciência, você entrou no início do despertar para a sua verdadeira natureza. Porque essas como é que se diz, personalidade, vem da sua verdadeira natureza. Você ser paciente, compassivo, né? É essa ligação que vai dar isso. É o que a Bíblia diz lá. O fruto do Espírito é longânimo, amor, paciente, sabe? Ele dá lá o fruto do Espírito Santo. Então, é essa conexão com esse consciência, supraconsciência. Entende? Você vai começar aqui nessa realidade a sua personalidade, demonstrar essa personalidade. Então, isso significa que você
entrou no início, você está no, você tá no início ainda, no início do despertar para a sua verdadeira natureza, com um ponto infinito, eterno da consciência. Entende? Você só está no início. As pessoas já começam a ter essas habilidades, né? Essa personalidade, já começa a ter uma habilidade. Mas ela está no início ainda. A gente está no início ainda. Precisamos trabalhar para chegar nessa supraconsciência e consciência superior. Entende? Aí vamos estar com a consciência na quinta dimensão. Deu para entender agora, pessoal? Por mais que teve uma zoada aqui em casa, deu para você entender essa parte? Entende? Porque teve aqui os espíritos estão trabalhando, né? Não é fácil, então. Mas deu para entender essa parte? Então, quando acontece isso, você tem esse sentimento de paciente passivo, né? Com todos os seres, você se torna. Você está no início, tá legal, entende? Você já está conectado, mas você precisa caminhar para chegar a um ponto infinito, né? Eterno da consciência. Então você vai chegar a um ponto infinito, eterno da consciência. Você precisa chegar lá. Aí ele fala, quando você aprende autodomínio, né? Domínio do pensamento e das emoções, então você está trabalhando a espiritualidade para dominar isso, né? É por isso que de lá o fruto do Espírito Santo lá é o que? Domínio próprio. Tem lá. O apóstolo Paulo fala, aquele que está no Espírito, ele tem domínio próprio, mansidão, longanimidade, né? Bondade, entende? Então, são as características da sua consciência, que você está conectado. Então, uma pessoa que está conectada, ela vai demonstrar essa característica. Ela vai demonstrar que está sendo guiada pelo Espírito Santo. Mas uma pessoa que não demonstra essas características é uma pessoa que não está conectada com o Espírito Santo ainda. Ela não iniciou, ela não entrou no início do despertar. É preciso entrar no início de despertar, pessoal. Então, vai ser através disso. Então, ele fala domínio do pensamento, das emoções, né? A sua consciência vai ter. E abraçar e incorporar os conceitos de compaixão, compreensão, perdão, gratidão, amor incondicional, paciência, bondade, honestidade, humildade, entre outros. Você vai chegar a um nível mais elevado de consciência. Então, pessoal, veja aqui que se não é o fruto do Espírito Santo que ele dá, quando ele fala assim, você tem um domínio do pensamento e das emoções, aí você vai abraçar o quê? E incorporar. Ele vai dizer que é uma incorporação, mas é o quê? É uma conexão da sua consciência com essa supraconsciência, com essa consciência maior, que é o quê? É o eu superior, né? É o Espírito Santo, o que mais? É a centelha divina, que é conhecida aí por vários nomes, mas é essa conexão, entende? Que você vai ter. Então, quando você abraçar, incorporar, nem incorporar, é você ter essa conexão. Você incorporar, ele fala os conceitos de. Aí você vai ter o quê? Compaixão, compreensão, né? Você vai começar a demonstrar essas características da sua conexão com esse ser mais elevado. Porque esse ser mais elevado vai colocar essas características.
que é o quê? É o que a Bíblia fala lá, né? É o fruto do amor do Espírito Santo, que é o quê? É compaixão, compreensão, perdão, gratidão. Então, uma pessoa que sempre amor incondicional, então essa pessoa vai ter amor incondicional, paciência, bondade, honestidade, humildade. Entende, pessoal? É o sinal lá do fruto do Espírito Santo, da conexão com o Espírito Santo. É a mesma coisa, entende? E ele fala, entre os outros características que você vai demonstrar, né? Aí ele fala, você vai chegar a um nível mais elevado de consciência. Então, quando a pessoa está assim, é o que os cristãos falam, que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Então, esse nome batizada no Espírito Santo é essa conexão espiritual com esse supraconsciência. Entende, pessoal? É essa conexão. Entende? Quando fala lá o batismo no Espírito Santo, está falando que você vai ter essa supraconsciência, você vai começar a vibrar nesse amor, nessa compaixão, entende? E isso demonstra que é uma pessoa que está vibrando com a supraconsciência, com a consciência maior. Então, ela está com a consciência na quinta dimensão. Ela está operando aqui nessa realidade de terceira dimensão, mas a consciência dela está em um nível de quinta dimensão. É o qual Cristo estava. Então, ele tem conhecimento de tudo e ele pode fazer as coisas acontecer, como ele fez acontecer, né? Depois que os discípulos foram batizados no Espírito Santo, né? Eles começaram a fazer essa mesma coisa. Ele estava em um nível, a consciência dele em um nível mais elevado, né, na quinta dimensão. Então ele pôde manipular a energia, fazer coisas aqui como Cristo fez, né? Entende, pessoal? Então, esse ser humano vai existir. É esse nível de ser humano que vai estar aqui na Terra. Entende? Então, quem não estiver nesse nível de ser humano, vai ser difícil de estar vivendo aqui nessa realidade. Entende? Porque o trabalho da espiritualidade está sendo esse. Por isso que está vindo esse despertar. Para você saber quem é você. Então, o trabalho é em você. Porque quando você faz um trabalho em você, você vai poder fazer o trabalho ao seu redor e nos outros, pessoal. Entende agora? Entende agora, pessoal? Então, vamos continuar. Ele disse que o quê? Gratidão, amor incondicional, né? Paciência, bondade, honestidade e humildade. Entre os outros, você vai chegar a um nível mais elevado de consciência. Então, você chegou, se você está praticando, tem essa vibração, você está nesse nível elevado de consciência. Entende? Mas ele fala, mas isso não é o fim do despertar. Você não chegou ao ápice, não é o fim. Entende? Aí ele fala, nos níveis excepcionalmente elevados de consciência, você não domina mais o seu pensamento, né? Você transcende, você se torna intensamente consciente da verdadeira natureza da realidade, né? Sem a vibração mental constante e crítica do que é. Este nível de autocontrole é difícil, mas certamente não é impossível de alcançar. Ele aí fala, por isso, qualquer um que esteja disposto a transcender a mente, elevar-se até uma consciência superior, pode fazer. Entende, pessoal? Então, ele fala aqui que o quê?
não é o fim, né? Ele fala lá que não é o fim. Você tem que continuar para chegar a um nível excepcional de consciência. Aonde você o quê? Não vai só dominar. Porque a gente aqui que despertou, ainda estamos dominando as nossas energias, né? Nossos pensamentos, a gente está só dominando só. Mas às vezes a gente derrapa. Às vezes o pneu derrapa, a gente às vezes abaixa a nossa energia. A gente, porque ainda a gente não transcendeu. Então, ele fala que esse nível de supra é quando acontece o batismo com o Espírito Santo, pessoal. Você transcende. Então, esse transcender é o batismo no Espírito Santo, o qual vai fazer com que você agora não seja mais dominado pela, pelo seu ego, pelos esses pensamentos, essas emoções de terceiras dimensões. Então, você transcendeu esse tipo de pensamento, entende? Consciente, você se torna intensamente consciente da verdade da natureza da sua consciência, da sua realidade. Sem a vibração mental, então, sem a vibração mental constante de crítica. Então, de você estar se autocriticando, culpando. Entende? Uma pessoa que recebeu esse batismo, transcendeu, você não está mais com esses pensamentos, né? Aí ele fala, crítica do que é. Você não tem crítica mais de você. Você sabe quem você é quando acontecer esse batismo. Aí ele fala, este nível de autocontrole é difícil. É difícil, né, pessoal? Mas ele fala, mas certamente não é impossível de alcançar. Entende? Se o discípulo alcançou essa maestria, esse nível de consciência, a gente vai conseguir. Por quê? A gente estamos caminhando nessa transição planetária, né, para chegar às consciências que está vivendo, vai chegar a esse nível de consciência. Só vai ter lá ser humano assim, com essas supraconsciências, sabe? Habilidades muito para a gente agora aqui, é uma habilidade, sabe? Um cidadão que pode ler o pensamento longe, pode ver longe, sabe? A visão longe, ter clara evidência, claro diante do mundo espiritual. Entende? Foi o que Jesus, quando ele estava aqui, ele tinha ciência de tudo, pessoal. Nossa, então, a gente vai ter que chegar. É nesse trabalho que, por isso que estamos nesse trabalho de consciência, aqui, experimentando essas coisas. Porque se você não experimentar, você não vai evoluir. Entende? Então, existe esse plano de Deus, né? Da espiritualidade, para que a gente se torne essa supraconsciência, pessoal. Você deu para entender, pessoal? Você deu para entender como esse nível é muito grande o que é que a gente está fazendo? Aí ele fala, por isso que qualquer um que esteja disposto a transcender a mente, né? Largar a mente inferior para se tornar uma mente superior e elevar até uma consciência superior, então, pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Entende? Aí qual é a pergunta que eu falei lá? Por que temos que chegar a esse nível superior? Por que, pessoal? Porque a gente tem que transcender essas limitações do ego, que são nosso pensamento, né, nosso sentimento, nossas emoções. A gente tem que transcender isso para que a gente tenha domínio próprio, né? Compaixão, compreensão, a gente tenha esse nível de consciência. Porque a gente vai ter que chegar a esse nível. Não vai ter como. Porque a Terra está passando por essa transição para que a gente chegue a esse nível de consciência.
Entende? É preciso isso. Então, precisamos nos conectar com o Espírito Santo, com o eu superior, com a centelha divina. Precisamos para quê? Transcender todas essas coisas. Ser batizado no Espírito, né? Agora, a Bíblia fala sobre esse nível superior de consciência, sobre essa supraconsciência, pessoal. Fala que teve homens que teve essa supraconsciência quando esteve aqui nessa terceira dimensão. A Bíblia fala? Fala, pessoal, a Bíblia está recheada. É tanto versículo que eu não consegui colocar tudo aqui. Eu tenho poucos versículos aqui porque é muito, pessoal. A Bíblia quase toda está falando para você se tornar esse supraconsciência, esse supra-humano. Entende? A Bíblia toda é para isso. Mas eu não vou colocar, eu vou tirar alguns versículos aqui e vou explicar aqui para você isso. Aí, João 6, versículo 61, né? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmurava disto, disse-lhe, isto escandaliza-vos? Entende, pessoal? Por que Jesus estava sabendo que ele estava falando tudo? Que eles não estavam falando, estavam lá murmurando só no pensamento baixinho. Aí, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, então ele tinha habilidade em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto. Disse-lhe isto. Disse-lhe ele, né? Disse-lhe, isto escandaliza-vos? Jesus pensou, você está escandalizado com isso? Entende? Porque os discípulos ali ainda estavam ainda tentando entrar nesse caminho. Eles ainda não eram batizados, então eles estavam tendo todo tipo de pensamento, então, e Cristo estava ali. Era uma mente superior que estava ali, estava sabendo de tudo. Entende? Então, é uma habilidade que a gente vai ter de saber ler o pensamento, né? Tem alguns médios aí que conseguem fazer isso, né? A gente vai ler o pensamento das pessoas, vai ter telepatia, vai conversar telepaticamente sem usar a boca, entende? Então vai ser nesse nível. Aí, nosso irmão Samuel, será que a gente vai... Sim, a gente já tem isso. Porque quando você está no mundo espiritual, você conversa telepaticamente. Foi o que eu tive em uma projeção, né? Essa noite. E eu estava em um lugar onde a polícia estava me perseguindo, né, pessoal? Eu digo, por que a polícia está me perseguindo? E aí, quando eles me alcançaram, aí quando ele foi conversar comigo, perguntar, eu vi que a boca dele não mexia, mas ele estava falando e eu estava entendendo, né? E eu também, eu acho que eu estava falando telepaticamente, porque lá no mundo espiritual a gente está falando telepaticamente, pessoal. Aí eu estava vendo eles falar, mas eu não vi a boca mexer. Eu digo, o que é isso? Entende, pessoal? Nossa consciência sabe disso. Ela usa no mundo espiritual, mas vai ser usado aqui nessa dimensão também, não só lá na dimensão espiritual. Entende? Como ler o pensamento. Entende? A gente vai ter essa habilidade. Aí é 1 Coríntios 14, 20. Irmão, deixe de pensar como criança, com respeito ao mal. Seja criança, mas quanto ao modo de pensar, seja adulto. Então, pessoal, o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que a gente é criança, mas a gente não pode ser criança no modo de pensar.
ainda mais a respeito sobre o mal. A gente tem que ser criança, né? Porque Cristo disse que não for criança, então a gente vai ter que estar vibrando naquele amor, sabe? Ser uma pessoa paciente, dócil. Mas quanto ao modo de pensar, seja adulto. Então a gente vai ter uma consciência mais elevada. A gente vai pensar como adulto, não como criança. Então, todas as pessoas que estão dormindo aí, pessoal, estão como criança aí, dormindo aí, sendo levada pela Matrix aí. Então, por quê? Uma criança, ela não pode andar sozinha. Você, na hora que vai sair com seu filho, você sai com a mão dada a ele, para que ele não vá ser dirigido ali, porque aquela consciência ainda não sabe. Não atravessa aí, porque você... Aí tem perigo, você está dirigindo. Então, é o que acontece com as pessoas que estão na Matrix. Elas estão sendo dirigidas porque elas são crianças ainda. Elas estão no pensamento, o pensamento delas são como criança. Mas a gente tem que ser criança. O apóstolo Paulo diz, irmão, deixe de pensar como criança. Então, não é para você deixar de ser criança. É para você deixar de pensar como criança. Com respeito ao mal. Entende? Seja criança, ele está falando, seja criança, né? Ande na vibração de uma criança, mas quando ao modo de pensar, seja adulto. Então, é onde você vai ter expansão à consciência superior, pessoal. É uma consciência superior, uma superconsciência. Você não vai ser a besta, por mais que você esteja sendo uma criança, como criança, o quê? Aquela inocência, o amor, sabe? Vibrando nesse sentimento. Mas você não tem que pensar. O apóstolo Paulo, você tem que deixar de pensar como criança. É o que as pessoas estão no mundo. Elas estão pensando como criança. Então, quem pensa como criança é o quê? É criança. E tem que ser guiada pela mão. Entende? E a gente tem que sair desse pensar de criança para a gente ser adulto. É por isso que, ai meu pastorzinho, é por isso que as pessoas estão atrás de guru para ser guiado. Porque é criança. Você tem que sair de ser criança. Você agora é adulto, ele já dirige a vida dele. É por isso que essas pessoas não conseguem dirigir a vida dele, porque ainda está pensando como criança. Então ele tem que expandir a consciência para ele ser um adulto espiritual, para ele guiar a vida agora espiritual dele. Não ai, meu pastorzinho, ai, meu guru, ai, então é uma pessoa que está precisando que alguém dê a mão a ela. Ai, me dê a mão, eu tô com medo. Então, criança tem medo. Então, essas pessoas têm medo. Eu tô com medo, meu pastor. Ai, entende? É isso que acontece. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Deixe de pensar. Você tem que crescer a sua consciência. Você tem que crescer espiritualmente para deixar de pensar como criança, pessoal. É isso que ele está falando. Entende? Porque você tem que caminhar para o crescimento espiritual, para você não ser mais agora dirigido por ninguém. Você é o que dirige a sua consciência e seu espiritualmente. É por isso que as pessoas ficam presas em grupo religioso, porque ainda estão com pensamento de criança. Entende? Quando vê aqui eu falar o despertar, ela começa a mexer com ela, começa a ter medo, não quer sair para esse despertar. Porque ela sabe que ela vai ter compromisso, ela vai crescer, ela vai ter conhecimento dela, então ela vai ter compromisso. Um adulto é o quê? É o que tem compromisso. Entende? Então ele está mandando você pensar como adulto porque é uma pessoa que tem compromisso. E é o que as pessoas não querem. Entende, pessoal? Essa aqui é para aqueles que estão pensando como criança ainda. Aí, Mateus 9, versículo 4. Conhecendo Jesus seu pensamento, disse-lhe:
Por que você pensa maldosamente em teu coração? Então, é outro versículo que fala que Jesus conhece o pensamento. É uma habilidade que a consciência de Jesus, porque ele estava em um patamar acima, né? Um nível de consciência superior, supraconsciência. Então, ele tinha essa habilidade, né? Aí, outra prova de que homens de Deus teve experiências nesse nível de superior. Atos 8, versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Então, pessoal, você vê como é que pode, né? Esse versículo aqui assusta a física quântica, né? As pessoas que querem pensar naturalmente, entende? Esse versículo aqui assusta. Por quê? O que é que aconteceu aqui? Foi quando Felipe encontrou o eunuco, né? O anjo do Senhor disse, vá lá que você vai encontrar o eunuco. Ele foi no caminho, encontrou o eunuco, o qual o eunuco estava lendo a Bíblia e não entendia, porque não tinha a conexão. Então, Felipe chegou, ajudou ele a entender e ele acreditou. Então, o acreditar é importante. Então, ele aí pararam para que Felipe batizasse ele. Aí, quando o Felipe batizou ele, saiu da água, aqui diz o versículo 32, o Espírito do Senhor que arrebatou Filipe repentinamente e o eunuco não viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Então, o Espírito de arrebatou Filipe para outra cidade. Ele foi para uma cidade lá, Azoto, chamada Azoto. Então, Filipe foi trasladado, né? Isso para física quântica, nossa, como é que pode acontecer um negócio desse? Entende? Mas é o quê? É o poder do teletransporte. Então, entende? Houve um teletransporte aqui. O espírito, aquele que está com uma consciência, supraconsciência, um poder muito grande, então teletransportou ele. Então, é o teletransporte, transportou para outra cidade. Nossa, pessoal, muito longe. Entende? Então, isso é uma coisa que também o novo humano vai acontecer isso com o novo humano. Né? Quando ele estiver com essa supraconsciência. Entende? Então, esse versículo aqui mexe com estudiosos aí, mexe porque é uma coisa que ainda as pessoas não conseguem fazer isso, né? Ele transladou, ele foi arrebatado para outra cidade. Como assim, pessoal? Apareceu lá na outra cidade e o eunuco não viu mais ele. Cadê o homem? Sumiu aí, mas ele aí seguiu a vida dele cheio de alegria, né? Aí, o que é que a Bíblia fala mais sobre isso? Ezequiel 11, versículo 24. Então, subitamente, o Espírito de Deus elevou-me numa visão e transportou-me ao que estava cativo em Cadim, Cadeia, Babilônia, e assim desvaneceu a visão que eu havia recebido. Então, pessoal, o que é que aconteceu? O que os espiritualistas falam? É uma visão viajoura. Visão viajoura. É o quê? Foi aberta uma visão onde a consciência dele foi naquele lugar, viu o lugar lá. Abriu na tela mental dele a visão, né? E ele foi transportado para lá. Quem foi? A consciência dele foi transportado. E viu lá os cativos lá, quem estava cativo em Cadim, na Caldeia, né? Babilônia. Ele viu as pessoas que estavam lá.
E aí depois o quê? Assim desvaneceu a visão que havia recebido. Então desapareceu a visão. Então foi mostrada ali a Ezequiel a visão, né? É o que como é que se diz? Os espiritualistas falam que foi uma visão viajoura. Então ele foi transportado e viu lá as pessoas. Viu lá as pessoas cativas lá, viu o sofrimento, viu tudo. Aí, ó. Então, era o Espírito de Deus mostrando. Então, uma pessoa que está nessa conexão pode acontecer isso. Então, o ser humano vai ter essa habilidade. Nossa, pessoal, que ser humano vai ser, hein, pessoal? Vai estar aqui. Então, vai ser um ser humano. Então, vai ter alguém que vai dominar esse ser humano, pessoal? Será que alguém consegue dominar Jesus? Entende? Foi por isso que Jesus falou assim para Pilatos: você não sabe que eu tenho autoridade sobre você? Aí ele diz assim: nenhuma autoridade foi dada a você se não venha dele. Ele está permitindo que você tenha autoridade sobre mim. Mas se eu mostrar o poder aqui, vocês nenhum tem autoridade. Então Cristo tinha ali, mas ele estava permitindo aquilo. Entende? Então, será que vai poder dominar esse ser humano futuramente? Não vai, porque o ser humano desse é muito, né? Conhece tudo, né? Como Jesus fez aqui, ó. João 1, versículo 48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu: disse-lhe antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Então, pessoal, essa é a passagem também que Cristo estava vendo além, né? Antes que Felipe fosse chamar você, eu estava vendo você lá. Na hora que falou isso, ele caiu logo por terra. Ai, meu Deus, ai, meu Senhor, você é o Cristo. Então, Jesus disse: você creu por causa disso? Você crê, vai ver anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. E você, só porque eu disse isso, você creu? Entende, pessoal? É uma habilidade que Jesus tinha, porque ele era uma super consciência, entende? Que estava operando aqui na terceira dimensão. Mas a consciência dele era de quinta, de nona, de décima dimensão. Então, é uma consciência muito evoluída. Entende? É o qual a gente é onde tem que chegar essa consciência, né? E futuramente vai existir esses seres humanos aqui nessa realidade, né? Entende, pessoal? E aí vai o quê? Vai acabar com a dominação da Matrix sobre o ser humano, né? Porque ninguém vai poder dominar um ser humano desse, entende? Então, ele vai ter poder de muitas coisas, né? Segundo o Deus Todo-Poderoso, né? Eu espero que você entenda, pessoal, esse nível de consciência que a gente tem que chegar, entende? É o trabalho, não tem como. Então, eu até estava tendo uma conversa com a irmã, né? Como é que a gente vai acabar essa matrix tal, não sei o que? Vai acabar sim, quando os seres humanos começarem a despertar esse poder que tem dentro dela. Aí vai acabar esse sistema e vai ser outro sistema.